Olá, seja bem-vindos. Vamos falar sobre um tema muito importante para que você possa compreender de fato o que é esta reforma tributária. Prometo seguir com você aqui de uma forma não técnica, vou me esforçar, pois eu sou técnico e pode ser que escape algum termo técnico, mas ao perceber, eu vou tentar corrigir para levar a informação de uma forma muito simples para você. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. A reforma tributária, embora seja um tema que estão dizendo que está há muito tempo no Congresso Nacional, nós precisamos entender se de fato esta informação é procedente. E para fazer isso, nós precisamos entender exatamente o que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados. Vou compartilhar com você aqui uma apresentação e assim nós poderemos sim entender um pouco mais sobre esse negócio chamado reforma tributária. A reforma tributária e esse contexto que eu vou abordar em outros vídeos, outros temas com maior profundidade, mas nesse eu quero informar para vocês o que os deputados aprovaram lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Então vamos ver aqui, o primeiro ponto é que antes de você entender sobre a reforma tributária, a gente precisa entender o Brasil como está nesse contexto inserido no mundo com relação à questão tributária. O Brasil é o segundo país do mundo que mais tributa empresa. Então, muitas pessoas falando em tributação da empresa, que é importante, que tem que ser tributada, mas olha, tem essa informação aí que a gente precisa levar em consideração. E quando a gente leva em consideração, nós estamos falando que o Brasil tributa as empresas na ordem de 34, 35, existem estatísticas que apresentam, o número de estudos que apresentam de 34 a 36% de tributação. Se levarmos em consideração, por exemplo, a tributação em países desenvolvidos, que esse é o nosso objetivo, está entre os países desenvolvidos. Nós temos os Estados Unidos com 25%, o Reino Unido com 19%, o Japão com 30% e o Canadá com 27%. A média do mundo é de 20%. Então, guarda esse número aí para a gente entender, mas já dá para a gente perceber que existe uma diferença entre que a média do mundo aplica em termos de tributação para a empresa e o que o Brasil está aplicando na atualidade. Vamos entender um pouquinho mais sobre a questão de tributos. Quando você fala assim, ah, mas é empresa, mas olha, e você? Você que é pagador de imposto, e é inevitável que você pague imposto, principalmente você que trabalha como CLT, com a carteira assinada. Nós aqui temos uma estatística, um estudo, esse é um estudo fundamentado com base no impostômetro, onde nós temos aqui em 2023 147 dias trabalhados apenas para pagar imposto. Trabalhou 147 dias, depois você começa a trabalhar para pagar outras contas. É ou não é um bom tempo aí para se dedicar só para pagar imposto? Outro ponto importante que a gente deve levar em consideração é a complexidade da tributação no nosso país. É muita complexidade mesmo. Nós temos aqui um número considerável de normas, desde a criação, desde a Constituição, né, da nossa Constituinte, onde nós temos aqui 466 mil normas, né? 38 normas foram criadas por dia desde a criação de 1988 da nossa Constituição. É um peso considerável que isso faz com que o Brasil esteja lá na ponta, está entre o top 20 dos que mais gastam tempo com imposto, 1.501 horas por ano para apurar imposto. Realmente é a constatação de que há uma verdadeira aí, complexidade para calcular o imposto. Outro ponto importante é que a gente olha na contrapartida. Se nós temos um regime que as empresas pagam muito, o brasileiro trabalha 147 dias por ano para pagar imposto. E qual é o retorno que nós temos como brasileiro? Nessa escala aí, estamos em 30º lugar, olha só, lá na ponta de baixo. Então, esses números são importantes para a gente situar e poder falar um pouco mais sobre tributos. Sem compreender isso, a conversa fica prejudicada. Outro ponto importante é que é necessário entender a estrutura dos impostos e tributos.
Impostos e tributos, porque as duas coisas são conhecidas como impostos, mas você tem impostos e tributos. Tributos têm uma abrangência maior, ele embarca aí os impostos, as contribuições, as taxas, enfim. Mas olha, nós temos esses três pilares, que é o imposto sobre a renda, o imposto sobre o consumo e o imposto sobre o patrimônio. Na proposta que foi aprovada no Congresso Nacional, o que foi aprovado? Para mexer no imposto sobre o consumo e o imposto sobre o patrimônio. O imposto sobre a renda, que é sobre o salário, dividendos, investimentos de mercados, não foi afetado ainda. Nós vamos ver por que este ainda que eu estou afirmando aqui. A questão é, se nós temos uma Constituição que estabelece, dá direito para o governo estadual, o governo municipal e o governo federal criar imposto, o imposto então foi criado com base na Constituição. Para mudar é necessário que tenha uma proposta de emenda à Constituição. E é neste contexto que traz aí a PEC 45. Lembra lá no início que eu falei que nós íamos falar um pouquinho sobre essa questão do tempo em que este tema está no Congresso Nacional sendo debatido? Muitos falam aí em 30 anos, o que não é verdade. Há mais de 30 anos, nós desejamos sim uma reforma tributária, mas pouco se fala e pouco se produz. Em 2019, com a PEC 45, que inclusive foi um deputado do estado de São Paulo, que fez através do estudo de um instituto, que levou a PEC 45, nós temos outras propostas também de emenda à Constituição, mas esta é o que foi plenamente aprovada aí pela Câmara dos Deputados e agora seguiu para o Senado. Bom, o que ela consiste é o seguinte, olha, nós temos aqui, para a gente ter uma ideia da parte tributária do nosso país, o que ela vai afetar. Ela vai afetar 5 impostos, sendo três impostos da União, federais, um imposto estadual e um imposto municipal. Este é o imposto sobre consumo, de tudo aquilo que você consome. Por exemplo, você vai adquirir algum produto, então você paga o IPI, paga o PIS, paga a COFINS, paga o ICMS, e quando trata-se de prestação de serviço, você paga o ISS. Nós temos a União, que é lá em Brasília, 27 estados, na verdade são 26 estados, mais Brasília, que são 27 legislações, e mais de 5 mil, são 5.568 municípios que têm regras próprias para recolher o ISS. Aí nós vamos olhar o seguinte, tá bom, mas qual é a proposta, então? Desse imposto sobre consumo, pegar esses cinco impostos, transformar no IVA, só que se deparou com interesses aí dos estados e também dos municípios. E acabou, em vez de criar um IVA, criou-se um IVA dual. Dual porque ele tem duas partes. Uma parte é a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que vai abranger o IPI, o PIS e a COFINS. E a IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Esses dois impostos, esse imposto, na verdade, ele vai tratar do ICMS e o ISS. E aí gera um pouco de polêmica, que nós vamos falar em outros vídeos, mas nesse é o que você precisa entender, é isso. O IVA vai ser dividido em 2 IVAs, o CBS e o IBS. A CBS ela vai ser administrada pelo governo federal, que definirá as alíquotas, que não há uma definição ainda. E os IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai ficar a cargo do governos municipais e também dos governos federais. Vamos entender um pouquinho disso, porque vai ter um comitê que definirá esta alíquota. Então, um Conselho Federal que vai tratar desse ponto aqui. Vamos falar da projeção, então, do IBS, que vai tratar do ICMS e do ISS, vai ter o comitê gestor, composto pelos governadores e municípios, são governadores dos 27 estados e também os prefeitos das 27 capitais, que nós teremos aí a representatividade. Já a CBS ficará a cargo do governo federal, e aí a gente tem aí a questão da falta da definição da alíquota, mas também temos algumas alíquotas fixas com desconto, como, por exemplo, 50% para transporte, saúde e educação, 100% para medicamentos especiais, educação superior e também cesta básica. Nota, na educação,
Quando não é educação nível superior, nós temos uma redução, um desconto de 50%. Já para a educação superior, nós temos aqui desconto de 100%. Vamos entender um pouquinho mais em outros vídeos, mas neste momento você precisa entender esse pilar para poder avançar para os demais pilares. Com aumento, olha, com aumento para imposto seletivo. Por quê? Olha, o que acontece é o seguinte, criou-se um imposto seletivo que ele vai tratar daqueles produtos que afetam o meio ambiente ou até mesmo afetam a saúde da pessoa. Então, como cigarros, bebidas, álcools e outros produtos que são prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Vamos entender agora o imposto sobre o patrimônio. Lembra? Tratamos do imposto sobre o consumo, agora sobre o patrimônio, pois esta proposta de reforma tributária que foi aprovada lá na Câmara dos Deputados trata de dois tipos de impostos: o imposto sobre consumo, que nós já vimos, e agora vamos tratar do imposto sobre o patrimônio. E nós dividimos aqui os estados, que vai tratar, ele vai impactar o IPVA, que é o imposto sobre a própria propriedade de veículos, e terá um tratamento um pouco diferente, terá uma progressividade. Isso quer dizer que alguns veículos, a depender do valor, a depender da categoria, poderão ter uma alíquota maior, e como consequência pode ser que você pague um IPVA mais caro. Carros elétricos podem pagar menos, mas tudo isso vai depender ainda da regulamentação. Por outro lado, nós temos aqui a taxação de embarcações e jatinhos, aeronaves. Vamos olhar lá para um outro imposto, que é o ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa Morte ou Doação. Isso é muito comum na época de inventário, ou quando doa-se um bem para um parente, por exemplo, né? Também haverá uma progressividade, pois na atualidade, nós temos aqui no estado de São Paulo, a alíquota é praticada de 4%. Um fato também importante, que é o endereço do contribuinte. Antes eram feito inventário, e na base que era feito inventário, no estado que era feito inventário, até a atualidade, ele ficava sujeito ao ITCMD do local que era feito o inventário. A herança também há uma previsão de ser taxada a herança no exterior. Até agora, nós não temos essa taxação, pois o STF já julgou como inconstitucional cobrar o ITCMD sobre a herança de bens no exterior. Isenção para entidades sem fins lucrativos, com algumas particularidades que nós vamos verificar com maior profundidade em outro vídeo. Neste, nós vamos fazer esse entendimento do que foi aprovado. Municípios, olha que fato interessante. O município, como houve um movimento lá em Brasília, e o movimento em Brasília para aprovação dependeu do apoio dos governadores e também dos prefeitos. Eles fizeram um acordo lá, tanto os governadores saíram fortalecidos da proposta inicial, como os prefeitos. O fortalecimento dos estados é que eles podem criar outros impostos, que nós vamos ver em outro vídeo, e também participarão para definir as diretrizes de definição de alíquota do imposto correspondente à sua parte. Já os municípios ganharam aí na reforma tributária a possibilidade de aumentar a base de avaliação do imóvel sem depender da Câmara dos Vereadores, e sim através de um decreto. Isso faz com que aumente o valor do imóvel e, por consequência, pode aumentar o valor do IPTU que você paga. A contribuição para custear iluminação pública também é um outro ponto, que isso não está previsto na Constituição. Então é um fato novo. Então nós podemos aqui nos deparar com tributos que ainda não esperávamos pagar. Outro ponto importante aqui é saber que esta reforma vai começar em 2026, sendo aprovada. Ela vai começar em 2026 e termina em 2033. Por quê? Haverá uma mudança gradual. A cada ano nós vamos incorporando a nova forma de calcular o imposto e reduzindo a outra. Lá no início nós falamos da complexidade, e um dos argumentos que o governo fala é da simplificação, mas tudo isso aqui vai depender ainda da regulamentação, da mesma forma como as alíquotas. Olha só,
você pode estar perguntando agora, mas eu vou pagar mais imposto com isso? A proposta que vem sendo afirmada pelos defensores da reforma tributária e pelo governo é que a proposta é que haja uma neutralidade, manter a mesma carga tributária, fazendo uma redistribuição, aumentando para alguns setores e uma redução para outros. Agora, a grande pergunta é: qual é a garantia se nós não sabemos nem qual será a alíquota? Então, vamos avançar mais um pouco. Mas já sabemos que tem uma previsão de desconto de 60% do IVA para medicamentos. Então, nós precisamos observar aí a abrangência, né, a promessa de redução ou não, que não ultrapasse os atuais. É, reduzir ou não ultrapassar. Vamos ver se na regulamentação nós teremos esta evidência. Outro ponto também, serviço de saúde, com 60% de desconto do IVA, do valor da alíquota que for definida, vai ter uma redução de 60%. Temos também aqui o plano de saúde, que terão uma regra específica, que a gente não sabe ainda como será. A ideia é que, com esta regra específica, possa se manter o que existe na atualidade. De novo, vem aqui, nós não temos uma garantia, é uma promessa. Outro ponto importante também, escolas particulares com desconto de 60% do IVA, com a promessa de manter a carga tributária, a mesma carga tributária da atualidade. E aí nós temos aqui a cesta básica, os alimentos, né? Hoje, você que mora num determinado estado, você pode pagar o ICMS por algum alimento, e pode ser que em outro estado você não pague. Então, a ideia é criar uma cesta básica nacional com isenção dos tributos que compõem esta cesta. Agora, tudo isso vai depender do quê? De regulamentação. E qual será essa cesta? Se for definido os itens que comporão esta cesta, terão uma tributação igual em todo o Brasil. Não terão, como por exemplo, hoje temos tributos, aliás, temos produtos que fazem parte da cesta básica, mas são tributados por estados de forma diferente. Há também uma promessa de redução daqueles produtos que fazem parte da alimentação, que eles tenham um desconto de 50% por não fazerem parte da cesta básica, mas terão por fazer parte do conceito da alimentação. Tudo dependerá de regulamentação. Outro ponto também importante é o combustível, né? Esse também vai ter uma alíquota diferente, igual para todo o país. Só que tudo isso também depende de regulamentação e terá um tratamento diferenciado. Um ponto importante aqui é a gente fazer a pergunta: como é que fica o imposto sobre a renda? Na própria PEC, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, existe lá um item que obriga o governo, em 180 dias, a enviar um projeto de lei para tratar do imposto de renda. Aí eu pergunto: quem é que vai pagar esta conta? Nós vamos falar um pouquinho mais nos outros vídeos, só para a gente ter uma compreensão de todo este conceito do que foi aprovado na reforma tributária lá na Câmara dos Deputados. Agora, pergunta: o que não agrada? A velocidade da aprovação. Essa PEC, ela sofreu muitas alterações na transmissão. Ao assistir à transmissão, e se você não assistiu, é interessante você procurar essa informação, muito embora os veículos de comunicação falaram que esse tema está há 30 anos sendo debatido pelo Congresso Nacional, não representa a verdade. O fato é que a PEC 45, ela surgiu em 2019, ela foi discutida um pouco no governo anterior, mas não avançou por conta dos estados. Este foi o fato determinante de não ter avançado. E o que acontece? Ela sofreu muitas alterações, e alterações de acordo com o acordo na semana da votação. E essa atualização do que foi sendo acordado foi imputado basicamente na hora da votação. Muitos deputados até alegaram que não tinham conhecimento, de fato não tinham. São mais de 100 páginas e que foram disponibilizadas para os deputados
40 minutos antes da votação, então seria impossível até alguém ler este conteúdo durante esse período. Outro ponto que não agrada é a regulamentação, que a gente deixou muita coisa para regulamentar. Então, a gente está aprovando um conceito, um modelo de tributação, mas nós não sabemos ainda qual vai ser o peso do imposto. Estamos estabelecendo que esta metodologia vai ser uma metodologia saudável, mas nós não sabemos qual de fato será o peso para aquele que vai pagar o imposto. A formação do conselho, que agora o conselho, antes a ideia era formar um conselho onde teria muito poder o governo federal, hoje, com a articulação que foi feita para aprovar lá em Brasília, os governadores ganharam força e também os prefeitos, mas olha, são os governadores, que são 27 governadores, e temos aí também os prefeitos das 27 capitais. A sociedade não foi ouvida, esse é um fato. Não adianta tentar dizer que a matéria, que a reforma tributária foi debatida no Congresso Nacional por 30 anos. Isso não corresponde à verdade. O fato é que o texto que foi aprovado, ele foi composto em 40 minutos, foi aprovado, foi apresentado para os deputados, já foi objeto de votação e o governo conseguiu aprovar com apoio do presidente da Câmara dos Deputados. Existe também a ideia da simplificação. Por outro lado, eu tenho até outros vídeos que eu já mencionei, eu acredito que primeiro vai complicar para depois tentar simplificar. E não existe a promessa, aliás, existe a promessa, mas não existe a garantia da simplificação. Esse é o maior problema, pois os nobres deputados, eles não tiveram a oportunidade de examinar o contexto, quais serão os impactos, sejam para empresas, para a indústria, para o comércio, para prestadores de serviços, seja pequeno, grande, médio, e tem várias coisas aí que a gente percebeu que sofreu muita pressão, o mercado financeiro, por exemplo, né? Então tem muitos itens aí que a gente precisa ainda entender com maior profundidade, mas o fato é que não vislumbro uma simplificação, pelo menos no primeiro momento, pois nós teremos aqui uma complicação ao lidar com duas formas de calcular o imposto, a atual e uma transitória, de 2026 até 2033. Esse é o fato. Nós temos também um fato aqui que desagrada, que o governo não diminuiu o seu tamanho. Olha, para que haja uma reforma tributária e para que ela seja chamada de reforma tributária, nós precisamos ter 3 pilares. E aí eu vou falar com você agora para a gente falar um pouquinho assim junto. Olha, 3 pilares. E por que são 3 pilares? 3 pilares porque eu chamo o seguinte, olha, sem esses pilares, nenhuma reforma tributária pode ser chamada de reforma tributária. O primeiro pilar é o seguinte, é que há necessidade de que tenha uma efetiva simplificação. Nós não temos a garantia de que haverá uma simplificação. Já disse e vou afirmar, vai complicar para depois tentar piorar, pois nós vamos conviver primeiro com um regime tributário atual e um outro regime durante um período de 5 anos. Se isso é descomplicar, é simplificar, eu não sei o que é complicar, então. Desculpe, mas realmente não sendo pessimista nem desfavorável, eu sou favorável a uma reforma tributária, não sou favorável à forma como ela foi aprovada. Passaram por cima de todo mundo, passaram como um trator. Prova disso é que nós tínhamos manchetes na semana informando o quanto de emendas foram liberadas para os parlamentares. Muita emenda, coincidentemente, dias antes da votação da emenda que aprovou aí na Câmara dos Deputados a PEC 45. Nós temos também aqui outro pilar, além da simplificação, que é a simplificação, ela vai trazer uma segurança jurídica para que o governo, as empresas não fiquem disputando eternamente questões tributárias, questões de
dúvida se você calculou o imposto da forma correta ou não, e amanhã vem um fisco e questiona você, e de repente você está sem a segurança jurídica para saber o que eu fiz está certo, paguei alto, mas paguei certo ou não. Você pode estar pagando um tributo alto e amanhã o fisco pode inclusive questionar, falando, não, você tem que pagar mais ainda. Então esse é um ambiente que nós temos que ter também. O primeiro pilar, a simplificação, o segundo, a segurança jurídica, e como consequência de tudo isso, uma redução da carga tributária. Redução da carga tributária significa dizer o seguinte, significa dizer que as empresas vão pagar menos, por consequência, poderão reduzir os seus preços e o consumidor final também vai pagar menos. A proposta do governo é dizer, olha, nós vamos possibilitar para que as pessoas que são os consumidores que consomem alimentos paguem menos. Eles vão isentar aí quem a cesta básica de alimento, com a expectativa de que isso vai ajudar a população menos, que tem menos recursos. Eu entendo, até entendo isso, eles vão fazer isso, mas quando ele faz essa redução da cesta básica vai valer para quem ganha menos, como vai valer também para o milionário. Esse é um fato que não pode ser discutido, esse é um fato evidente. Agora, existe também, né, a depender de regulamentação, um cashback para as pessoas que estarão enquadradas dentro de um perfil aí que tem realmente um valor, que recebe uma renda menor. Neste contexto, ok, mas será que, ao final, esta pessoa não vai pagar impostos em outros produtos? O governo fala que quer ajudar os menos favorecidos. Agora, se nós olharmos aqui as pessoas que são menos favorecidas, elas também têm um desejo, a vontade, a necessidade de consumir produtos que poderão ser taxados de forma expressiva. Isso pode significar um distanciamento da possibilidade deles consumir esses produtos que querem, que desejam ou que precisam, por conta da rigidez que nós teremos aí, principalmente no setor de serviço, que nós vamos falar em outro vídeo, para a gente entender bem se de fato esta reforma tributária está trazendo um benefício para quem pode contribuir efetivamente com o nosso país. Por exemplo, o setor de serviço, ele contribui com a maior geração de empregos. Será que nós teremos aí a continuidade, a manutenção, a possibilidade de gerar ou manter os postos de trabalho com esse aumento da carga tributária que nós vamos ver em outro vídeo? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é que existe uma dúvida que tudo está ficando para regulamentação, entre eles é um imposto seletivo. E o imposto seletivo, como eu disse lá anteriormente, ele vai tratar daqueles produtos que afetam o meio ambiente e também afetam a saúde. Entre eles, nós podemos aqui entender que o açúcar, o trigo, por exemplo, são produtos que podem, dentro desse conceito, o governo achar que afetam a saúde, como de fato afetam, né? Nós sabemos que tanto o açúcar como o trigo, eles afetam, eles podem prejudicar a saúde, pois o açúcar, de fato, e o trigo, ele pode se transformar em açúcar e assim prejudicar a saúde. Isto nós sabemos que, deixando desta forma, deixará muito aberta para a regulamentação. Quais são os produtos que vão compor este imposto seletivo? Não sabemos ainda. Então, estamos aprovando uma metodologia, mas não sabemos qual será a consequência de aplicar esta metodologia. E no final, cabe uma pergunta: quem vai pagar a conta? Olha, quem vai pagar a conta é toda a sociedade, nós pagaremos a conta. A classe média está sendo mirada para pagar a conta. A classe média é o alvo para pagar a conta. Mas não se engane aqueles que têm menos condição, que também não pagarão a conta. O desenho que foi feito e aprovado na Câmara dos Deputados, ele é um desenho muito aberto, ele deixa muita brecha, ele deixa muita possibilidade para governo estadual criar imposto, para governos municipais aumentar o imposto do imóvel, que é o IPTU, deixa uma possibilidade também de aumentar e taxar mais as doações, os inventários e outras coisas que nós vamos ver em outro vídeo, para a gente poder entender de fato o que é esta reforma tributária. Não basta apenas um vídeo. Eu dividi em alguns vídeos, nos
outros vídeos eu quero estar com você para poder explicar mais e você possa entender e interagir, deixando as suas dúvidas aqui, pois a partir delas eu vou gravar outros conteúdos. Agora eu te pergunto, o que que você achou desta informação? Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook, pois eu vou encontrar num próximo vídeo.